Boa noite a todos. Hoje, 11 de abril de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 48. Nós estamos no capítulo de número 17, Jesus na Samaria. Iniciamos esse estudo a semana passada. Você pode, quem faltou, ir no nosso site para acompanhar o estudo da semana passada. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos inspirar nesse trabalho que ora iniciamos. Então, se você for ouvir no site o estudo da semana passada, ele vai falar a importância e o porquê Jesus fez questão de ir pela Samaria. Então, ele junto com os seus discípulos, aqui foi falado quem estava com eles. Quem era que estava com eles? Filipe, André e Tiago. Então, já era finalzinho da tarde, em Boa Nova. No Novo Testamento retrata que seria meio-dia. E aí, usando um pouquinho do raciocínio, vai dizer que era um papel das mulheres irem até o poço para buscar água. E fazer isso meio-dia porque é muito quente. Então, a própria água ficaria quente. Então, as mulheres faziam isso sempre no final da tarde. Então, ela estava indo no poço de Jacó, finalzinho da tarde, para pegar a água. E lá, ela como uma samaritana, Jesus passando pela Samaria, os discípulos disseram: Senhor, fica sentadinho aí, imagina, né? E nós vamos atrás de alimento, porque eles estavam com muita fome. E você sabe que para um espírito superior, e no caso do nosso Senhor Jesus, que é um espírito crítico, a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Então, o corpo dizia que estava com fome? Sim, o corpo está com fome, mas ele não se desesperava por isso. Ele não entrava em pânico e muito menos ficava nervoso. Ele tinha todo o controle sobre o organismo dele. Morrendo de inveja. E aí o que os discípulos fazem? Eles vão atrás de alimento e Jesus fica sozinho. Quando eles retornam, eles encontram Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Então, dentro da cultura, o irmão samaritano e o irmão judeus, eles se odiavam. Então, absolutamente nenhum judeu iria direcionar a palavra para um samaritano. E nenhum samaritano iria dirigir a palavra para um judeu. Então, eles se surpreenderam de encontrar Jesus conversando com uma mulher e samaritano. Então, foi Filipe, André e Tiago. Então saíram e Jesus está ali. Então nós estamos nesse momento que Jesus está conversando com a mulher. Ele chega com ela e diz: dai-me de beber. E ela diz: como sendo tu judeu, conversa comigo, que sou uma samaritana? Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e disse a ela: voltei um pouquinho. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus. Porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, se referindo inclusive ao decálogo, que lá no decálogo está sempre retratando o amor, compreenderias que te posso dar da água viva. Ela disse: pronto. E agora, água viva, o que é isso? E ela diz: o que vem a ser essa água viva? E Jesus responde. Ela pergunta: aonde está? Aonde tens essa água viva? Se a água aqui existente é apenas deste poço, acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nola deu desde o princípio? Aí vem Jesus com sua forma enigmática. Porque quando Jesus respondia, ele não respondia para uma pessoa, ele respondia para a humanidade terrena do futuro e do presente. Aí ele diz: mulher, a água viva é aquela que sacia
toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. O amor, ele é de origem divina. O amor não é de origem humana. Nós não criamos o amor. O amor não tem uma nascente em nós. O amor é de ordem divina. O que nós temos que aprender é refletir o amor que é dele. Por isso a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade terrena para servir de guia e modelo? A própria pergunta já retrata muito bem que a origem do amor não está em nós, está em Deus. Eu preciso de um modelo, porque eu tenho que refletir em minhas atitudes o amor de Deus, que Jesus veio nos ensinar. Por isso é que ele é o modelo, ele é o tipo mais perfeito para o planeta Terra. E aí ele diz aqui, olha: vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Então a água não é do Cristo, a água é de quem? A água viva. Ainda há pouco, estudando o céu e o inferno, nós nos deparamos com uma comunicação de um espírito muito sofredor, numa situação desesperadora no mundo espiritual. Qual era a encrenca dele? Materialismo e sensualismo, tanto do esposo quanto da esposa, e num sofrimento terrível. Então a água que eles buscaram é uma água que é a água do mar. Quanto mais bebe, mais sede dá. A água que o Cristo veio nos trazer é uma água que a gente bebe e nunca mais sentiremos sede. Quando você tem sede de ser amado, é porque você ainda não bebeu a água pura. Quando se bebe a água pura, você não tem sede de ser amado, porque você se plenifica em amar. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Quando essas almas nobres que já saciaram, que já beberam dessa água, pode prestar atenção na encarnação deles. Eles não vêm para a terra para acumular bens terrenos, porque eles não sentem mais essa sede. O propósito deles é fazer a vontade do Pai, é refletir Deus. Não sentem mais nem necessidade de ter filhos consanguíneos, porque já vem toda a humanidade terrena seus filhos. Bebeu da água pura. Então está Jesus, a mulher samaritana e o poço de Jacó. E eles estão ali nessa conversa e ela meio que voando. Como é que você me pede água? Eu que sou uma samaritana. E Jesus diz que não existe diferença entre samaritanos e judeus. Ambos carregam as mesmas necessidades. E Jesus fala para ela de uma água viva. Ela diz: mas aonde tu consegue essa água? Por acaso é maior do que o pai Jacó, que nos deu essa água? E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou Jesus. Olha aí o olhar como magnetismo doce. E em todo o estudo da obra Boa Nova, nós vamos nos deparar com todos falando do olhar de Jesus. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra,
onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Vamos aprofundar, mergulhar só até onde a gente aguenta. Nessas lições de Jesus, olha. Este poço de Jacó secará um dia. Tudo que é de ordem material tem começo, meio e fim. E como ele vai secar, ficou o oco, o buraco. Vai ser o quê? No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. As coisas materiais, ela poderá um dia, aquilo ali, um mal para nós. Uma serpente traiçoeira. Entendeu? Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Tu não sente. Lembra que o evangelho ele não é para entender, é para sentir. Tu não está sentindo a verdade que eu te falo? Não obstante levares cheios o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. E as coisas de ordem material são assim? Você tem que recomeçar, você tem que recomeçar, você tem que recomeçar, você tem que recomeçar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Você pode comprar um vestido lindo, você usa, amanhã você não vai mais usar. Você pode fazer uma casa maravilhosa, daqui a pouco ela começa a se deteriorar. Você tem que renovar novamente. Você pode fazer plástica no corpo, para puxar para cá, para puxar para lá, vai cair de novo, não tem jeito. É físico. Você pode sentir um grande prazer fazendo sexo, mas tu tem que começar de novo, porque é instantâneo. Então, isso de ordem material tem começo, meio e fim. Essa água de ordem material que a gente busca para saciar nossa sede emocional, nossa sede sentimental, as nossas necessidades, porque beber água é uma necessidade. Você tem sede, você quer, você precisa. Só que essa água que nós buscamos cada vez dá mais sede. E a gente tem que voltar e começar tudo de novo, voltar e começar tudo de novo. A água do Evangelho, essa luz, ela nos renova. Não é verdade? Ante a tua sede de todos os dias. Não obstante levar cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Entre encarnação, quando você bebe dessa água viva, você passa a ter consciência da sua essência espiritual, você passa a refletir Deus, pode passar trilhões de encarnações, você nunca mais perderá isso. Uma vez você se espiritualizando verdadeiramente, essa sua conquista, você nunca mais perde. Nunca mais.
Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses e saciados, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Eu preciso daquele carro, tenho que comprar aquele carro é tudo. Não precisa, você compra. Você vai ficar feliz temporariamente, daqui a pouco ele já não é mais o teu sonho de consumo, virá outros, vai aumentando. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados. Por mais que a criatura esteja passando em um terreno extremamente difícil, mas como ela bebeu da água viva, ela tem sempre um conforto dentro de si, nunca o desespero. Perene conforto lhe refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava, e nós também, né? A mulher escutava, presa de funda... Imagina o magnetismo de Jesus. A mulher escutava, presa de funda impressão. Aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito. Santuário do Espírito. Então Jesus não estava falando com a máquina cerebral da mulher. Ele não estava falando com a intelectualidade. Ele estava falando com o quê? Com o coração, com o sentimento, com o espírito, com a alma. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus, e o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular. O que diz a anotação que nós lemos a semana passada? Foi João, você só está em João, né? Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. Essa é a conversa particular. A mulher lhe respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falastes bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens, o 6º, não é teu marido. Nisso falastes a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Podia dizer, vejo que você é médium. Você sabe de toda a minha vida, eu nunca te falei. Aí ela vem e muda. Nossos pais dizem, nossos pais adoram nesta montanha, mas vós, os judeus, dizeis que deve ser adorado em Jerusalém. Então está falando em marido, de repente entra da adoração. Então nós temos aqui, como o Humberto ele coloca assim. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular. E ele diz, explicando o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredo para Jesus, a samaritana chorou e respondeu. Então, ela disse, olha, não dá para esconder nada desse homem. Ele leu aqui a minha vida. Então vem a mulher samaritana. Senhor,
agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos, por causa de suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Essa fala da mulher samaritana cabe ainda nos dias de hoje? Cabe? Primeiro ela diz, agora vejo que o Senhor é profeta. Meu espírito está cheio de boa vontade. E desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida. Vontade realmente de se tornar um ser humano melhor. E santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Então era abrigo. O samaritano dizia, não, ele está aqui no nosso monte, o Monte Gerazim. Aí os judeus pulavam, não, Deus está aqui, no Monte Sião. E ela ficou, agora onde Deus está? Aonde é que eu tenho que adorar verdadeiramente? Então, meus irmãos, isso hoje mudando, não deixa de ter templos ainda, mas de religiões. A briga em qual a religião é a certa. A lição do Evangelho que o nosso Senhor trouxe não é uma lição para a terra, é uma lição para o universo. Ele veio trazer. Então a doutrina espírita, ela veio trazer revelações de verdades divinas. Reencarnação é uma revelação, é uma lei que rege o universo, não é uma crença. Então não é eu acredito na reencarnação. A lei da ação e da reação é uma lei universal. A pluralidade dos mundos habitados também isso é uma lei divina. Não é crença. Não é partido. Mas não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou umbandista, se eu sou judeu, se eu sou, vamos mais aí, lembra aí das religiões, hinduísta, budista, isso são rótulos. Não será questionado qual a tua religião, porque a túnica que eu estou vestida é que vai me colocar na noite, na festa nupcial ou não. O que eu estou querendo dizer? É a minha vibração que vai me dizer aonde eu vou me encontrar no mundo espiritual. Então, quando ele fala adorar a Deus em espírito e em verdade, ele está falando da essência. Como adorar a Deus? Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, no Gerazim, que era da Samaria. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém, no Monte Sião. E tadinha, ela estava agoniada. E agora? Onde é que eu tenho que adorar? Você vê hoje, como é que eu tenho que fazer o evangelho no lar? Com toalha ou sem toalha? Tem que ser branco ou tem que ser azul? A água pode ser, a garrafa pode ser transparente ou tem que ser em cor específica?
nem nesse monte e nem no outro monte, é no coração. Entendeu? Então nós temos que aprender, mesmo nós espíritas, a deixar de buscar em coisas materiais o que é de ordem espiritual. Uma oração é de ordem espiritual, não é de ordem material. Eu não tenho que colocar altar, porque ele já descobriu que o altar é aonde? Dentro do sentimento dele. Ele vai condenar quem faz? Não, isso é falta de caridade. Mas a lição é para mim, espírita. Sou eu que tenho que começar a amadurecer a minha forma de adorar em espírito e em verdade. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo um judeu feriu um dos nossos. Como é que você vai falar que Deus está no teu templo matando teu irmão? Você imagina você falando de espiritismo para um irmão protestante, um irmão católico, e você fervilhando ódio, querendo impor ao outro. Isso não faz sentido. Discutindo. Ainda há pouco tempo um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Nós lemos a semana passada, pegamos lá o texto do Levítico, aonde lá tem todas as regras, que tipo de alimento comer, o que pode, e vem todas as regras bonitinho. E a discussão dele foi por conta da comida impura. Fendido, todo um ritualzinho, toda uma dica de o que deve comer. Aí você vem me perguntar se sexta-feira santa pode comer carne? Isso aqui é antigo. Você vê, são crendices que não estão. Meu irmão, como que você quiser. Todo dia santo. Todo dia santo. O que importa é o que está dentro da nossa alma. De que me vale eu fazer todo um jejum se eu não tenho uma conduta moralizada? Se eu não faço absolutamente nenhum sacrifício? Né? Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me, Senhor, o melhor caminho. Vamos aprender com Jesus qual é o melhor caminho? O mestre observou-a compadecido. Disse, minha filha, você está no planeta de prova e expiação, esse povo é doido mesmo. Mas, exclamou Jesus, né? Vamos lá. Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. O propósito da religião é religar o homem a Deus. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se a lei de Deus está gravada na consciência, por que Deus envia os profetas? E os Espíritos respondem: para relembrarem o que vocês esqueceram. Então, o propósito das religiões como um todo é religar o homem a Deus, é proporcionar à humanidade terrena a evolução moral. Então, o que o lobo faz? Se coloca em pele de ovelha
e adentra-se ao rebanho para destruir. As maiores guerras foram as religiosas. Alcione foi presa, sabe por quê? Porque estava fazendo bem. Porque ela trouxe a sociedade para dentro da igreja. E ela incomodou o mal que estava dentro da igreja. Então, quando Jesus fala lobo, ele está se referindo ao lobo em pele de cordeiro. E quando ele fala lobo, ele diz, mas só os lobos caem nas armadilhas dos lobos. Alcione em nenhum momento caiu na armadilha do lobo. Continuou fiel a Deus e a Jesus. Então, não venhamos a nos enganar, acharmos que os inimigos são os obsessores que estão desencarnados lá fora. Não, gente, está dentro. É um dirigente que se predispõe a evangelizar e não se prepara para o trabalho. E vem para cá encher linguiça. É um palestrante que pega um texto e consegue dar nó em pingo d'água para fazer uma interpretação pessoal. E conduzindo a multidão ao erro. Entendemos isso? Então ele vê as divergências religiosas. Se nós pegarmos Lutero, se nós pegarmos Jan Hus, que foi uma das encarnações de Allan Kardec, o sacerdote ele tinha que realizar a missa em latim. Em qualquer país que ele pudesse estar, tinha que ser em latim. Quem entendia a língua latim, se não só o sacerdote? Então ninguém sabia o que estava dentro da Bíblia. Ninguém sabia. Qual a luta de Jan Hus? Vou fazer a missa na língua natal. Lutero também. Lutero combateu a venda das indulgências. Você chegava para se confessar. Gente, isso é história. Não estou falando mal, nós estamos retratando a história. O nosso irmão, com o nome agora do Papa Francisco, ele pediu perdão pelo que a igreja fez no passado. E muitos de nós éramos sacerdotes. Estávamos lá. Então Lutero foi contra a venda da indulgência. Também começou a fazer na língua natal. E foi o primeiro a realizar a tradução do latim para o alemão. E Jan Hus foi preso e queimado vivo. E quantos outros? E quantos outros? Torturados. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier só teve paz dentro do movimento espírita quando a nossa irmã Nena Galves com seu esposo deram a casinha da prece para ele poder lá em paz fazer o trabalho dele. Porque a perseguição era dos espíritas. Entendemos isso? Então que nós possamos fazer essa reflexão para também verificarmos se nós não estamos sendo instrumento do mal. Se eu me arvoro a ser um trabalhador que vai aplicar o passe, que eu pague o preço, que eu me prepare, para que eu não seja um instrumento do mal. Se eu for um dirigente, que eu também me prepare. Se eu for um trabalhador lá da recepção, que eu seja um instrumento do bem, porque se eu atender mal aquela pessoa, ela nunca mais volta.
E eu terei que responder por isso. Entendemos? As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. A maior desunião. Entretanto, o pastor vem ao redil, olha lá onde ficam as ovelhas, para reunir as ovelhas. Quem é o pastor? Jesus. E quem que ele está reunindo aí? Judeus e samaritanos. Simplificado aqui, mas é a raça humana. Em judeu, Mahatma Gandhi, essa grande alma, foi agredido por um irmão inglês, soldado, que Mahatma levantava, ele empurrava e Mahatma caía. Deu um soco, Mahatma caía e levantava. Mas ele não revidou. Na quarta ou quinta vez sendo socado, ele levantando, ele disse assim: tu não reage? Você não reage? Você é um covarde? E ele diz: aprendi com esse que tu carrega no teu colar, no teu cordão. No cordão dele estava a imagem, sabe de quem? A cruz de Jesus. Aprendi com ele a não revidar. Então Mahatma Gandhi era hindu. E o que estava agredindo estava com a cruz no colarzinho dele, denominando ele de cristão. Entendeu? Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Então, quando você vem plantar discórdia, quando houve a separação, porque samaritanos e judeus é o mesmo povo, são todos hebreus. Quem plantou a discórdia foram os lobos, que começou a haver a divisão, a separação. Que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso. E a gente se preocupa em fazer templos maravilhosos, cada vez crescendo mais, cada vez crescendo mais, cada vez crescendo mais. Aí você vai lá em Beraba, Casa da Prece, desse tamanho, da metade desse salão assim, uma mesinha aqui e banco de madeira. Mas o trabalho espiritual daquela casa, e nós cultuamos coisas materiais, templos suntuosos. Cada vez Jerusalém era um templo mais do que suntuoso. E neste momento, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Íntima comunhão. Então não é no templo. É aqui dentro. Quando aqui o Evangelho, quando o nosso Senhor Jesus aqui está falando do templo, ele está falando do templo, Sião, pedra, templo. Porque a mulher estava falando de físico. E Jesus está falando agora do Espírito e da verdade. Nem nesse templo, nem no outro, nem nesse monte, nem no outro. Deveremos adorar a Deus em Espírito e verdade. Em Espírito e verdade. Quando eu sei e eu não vivo, é uma mentira. Quando eu sei e vivo, é uma verdade.
Entendeu? Bom estudar Jesus. Mas o tempo acabou. Suave silêncio se fez entre ambos, entre Jesus e a samaritana. Enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Jesus acabou de falar e ficou ali olhando o invisível. E ela com os neurônios ali queimando. Foi bom o nosso estudo? Algum comentário, meus irmãos? Então, posso orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, ouvindo a tua palavra no diálogo com a samaritana, falando desse templo interno, desse adorar a Deus em espírito e verdade, nós ainda não sabemos, Senhor. Temos até dificuldade para entender. Porque ainda temos muita dificuldade para sentir as tuas palavras. Apesar de sermos espíritos milenares, muitos de nós aqui presentes estivemos na Galileia ouvindo até as tuas lições. Mas até hoje temos dificuldade para sentir. Ensina-nos, Senhor, no nosso dia a dia, uma vez mais, a amar a Deus em espírito e em verdade. Muito obrigada, divino amigo, por esse convite que o Senhor nos fez, por esse ambiente que nos acolhe e por essa oportunidade que a psicografia de Francisco Cândido Xavier e com a maestria da escrita de Humberto de Campos nos tem feito, Senhor, reviver e viver as lições vivas do Teu Evangelho de amor. Muito obrigado, Senhor, e agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão e que conduziram, nos inspirando todo esse trabalho que ora nós realizamos. Muito obrigado, muito obrigada, amor de nossa vida.